Antes de você ouvir essa história, deixe eu te perguntar uma coisa. Se o amor da sua vida aparecesse no momento mais improvável, você teria coragem de confiar? Essa não é apenas uma história, é uma lembrança que marcou a minha alma. Se ela tocar o seu coração em algum momento, deixa o like e se inscreve no canal e fica comigo até o final. E me conta nos comentários, o que você faria se fosse você no meu lugar? Ninguém jamais soube explicar como certas histórias começam. Não há aviso, não há sinal. Apenas um instante, um segundo que parece pequeno demais para carregar tanto peso, mas que quando passa, deixa marcas que nem o tempo consegue apagar. Foi assim com Helena Duarte e Ricardo Montenegro. Ela não se lembrava exatamente da hora, mas lembrava do cheiro. O aroma quente de pão recém-assado misturado ao café forte que impregnava o ar daquela rua antiga de Lisboa, onde o dia sempre parecia nascer mais devagar. As fachadas gastas, as janelas estreitas, os passos apressados de quem luta para sobreviver sem fazer barulho. Helena caminhava com a bolsa apertada contra o peito, contando moedas mentalmente como fazia todas as manhãs. Era um gesto automático, quase um ritual silencioso de quem aprendeu cedo que a vida exige atenção constante. Ela tinha apenas 22 anos, mas carregava no olhar uma maturidade que não vinha dos livros nem dos anos, vinha das renúncias. Não usava roupas caras, não conhecia perfumes sofisticados, não tinha maquiagem perfeita. Ainda assim, havia algo nela que não se comprava, uma presença serena. Um tipo de beleza que não gritava, mas permanecia. Helena era daquelas mulheres que não pedem nada ao mundo, mas oferecem tudo sem perceber. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, em uma cobertura silenciosa, onde o luxo ecoava mais vazio do que conforto, Ricardo Montenegro observava a cidade pela janela de vidro que ia do chão ao teto. Lisboa se estendia diante dele como um tabuleiro que ele já havia aprendido a dominar. Empresas, contratos, cifras. Tudo obedecia à sua vontade. Tudo menos o que realmente importava. Aos 35 anos, Ricardo tinha poder, dinheiro e respeito. Mas havia algo quebrado dentro dele que nenhuma conquista conseguiu reparar. Um diagnóstico antigo, dito com frieza por um médico que jamais imaginou o estrago que causaria. Infertilidade severa. Uma sentença dita em poucas palavras, mas que fechou portas por dentro. Desde então, Ricardo se tornou disciplinado demais, controlado demais, fechado demais. O desejo ainda existia, intenso, quase cruel, mas sempre preso. O amor, ele acreditava ter perdido para sempre. Mulheres passavam por sua vida como sombras elegantes, atraídas pelo que ele representava, nunca pelo que ele era. E ele aceitava isso. Era mais fácil assim. Naquela manhã, ele saiu mais cedo do que o habitual. O motorista abriu a porta do carro preto, o silêncio habitual foi quebrado pelo barulho distante da cidade acordando. Ricardo ajeitou o paletó, respirou fundo e seguiu seu caminho sem saber que estava prestes a perder o controle da única coisa que ainda julgava dominar, a própria indiferença. Helena atravessava a esquina quando tudo aconteceu. Não houve música, não houve câmera lenta. Apenas um choque seco, o impacto leve de dois corpos que não se esperavam. A sacola de papel escapou de suas mãos e pães ainda mornos rolaram pela calçada. Desculpa, ela disse de imediato, ajoelhando-se sem pensar. Ricardo se abaixou no mesmo instante. Os dedos quase se tocaram. O tempo hesitou. Quando Helena levantou o rosto, seus olhos encontraram os dele. Não havia admiração, não havia medo, não havia interesse calculado, apenas surpresa, educação, um pedido silencioso de desculpas sincero demais para ser ensaiado. Ricardo sentiu o ar faltar por um breve segundo. Não era a beleza comum que o atingiu. Era o modo como ela o olhava, como se ele fosse apenas um homem, não um nome, não um império, não um poder. Era um olhar limpo, cru, desarmado. Não foi sua culpa, ela disse com a voz baixa e firme, enquanto recolhia os pães um a um como se aquele pequeno caos fosse apenas mais uma tarefa do dia. Ele quis responder algo automático, mas não conseguiu. Havia algo naquela mulher que o desorganizava, uma calma estranha, uma presença que não pedia nada. Eu não vi você, foi tudo o que conseguiu dizer. Ela sorriu de leve, um sorriso breve, quase tímido, como quem não espera resposta nenhuma da vida. Tenha um bom dia. E se levantou. Não pediu ajuda, não perguntou quem ele era, não tentou prolongar o momento. Apenas seguiu seu caminho, desaparecendo entre as pessoas,
levando consigo algo que Ricardo não sabia nomear, mas sentiu faltar imediatamente. Ele permaneceu ali por alguns segundos a mais do que o necessário, observando o vazio deixado por alguém que, teoricamente, não deveria significar nada, mas significou. Dentro dele algo antigo se moveu, um desejo silencioso, não de posse, não de controle, um desejo de compreender, de ver de novo, de sentir outra vez aquela estranha paz que ele nunca tivera. Helena continuou seu dia como sempre. Preparou o café da mãe, vestiu o avental simples da pequena cafeteria onde trabalhava, limpou o balcão com movimentos precisos. Para ela, aquele encontro não passava de um acaso gentil. Para Ricardo Montenegro, foi o início da queda mais bela e mais dolorosa de sua vida. E o destino, paciente, apenas sorriu. Ricardo Montenegro tentou fingir que nada havia acontecido. Tentou seguir com o dia como fazia sempre, com a precisão fria de quem controla horários, pessoas e decisões. Mas havia algo errado, um desalinho sutil, quase imperceptível, como um nó mal feito dentro do peito. O rosto daquela jovem voltava sem pedir licença. Não era insistente, não era invasivo, era silencioso. Surgia nos intervalos, nos momentos vazios entre uma reunião e outra, quando o olhar se perdia no nada. Ricardo se pegava tentando lembrar o tom exato da voz dela, o modo como os olhos não pediam nada, o jeito como se abaixou para recolher os pães, como quem aceita a vida sem reclamar. Aquilo o incomodava. Não estava acostumado a ser afetado por alguém que não o desejava abertamente. Em seu mundo, as mulheres se aproximavam com intenções claras, cuidadosamente escondidas sob sorrisos treinados. Helena não. Ela havia ido embora sem sequer olhar para trás. E isso o desarmou. Durante a tarde, assinou contratos sem realmente ler, respondeu e-mails no automático, escutou relatórios como quem ouve o som distante de uma chuva fraca. O corpo estava ali, mas a mente insistia em caminhar por aquela rua simples de Lisboa, tentando reconstruir mentalmente o instante em que tudo se deslocou. No fim do dia, quando o motorista tomou o caminho habitual, Ricardo hesitou. "Pode parar aqui", disse, quase sem perceber que havia falado em voz alta. O carro freou devagar. O motorista olhou pelo retrovisor, confuso. "E o senhor?" Ricardo apontou discretamente para a calçada do outro lado da rua. Uma fachada pequena, antiga, com uma placa simples pendurada por correntes de ferro. Uma cafeteria modesta, dessas que não aparecem em guias turísticos, mas sustentam histórias inteiras. Ele não sabia por que estava ali, só sabia que precisava confirmar se ela era real fora da memória. Ao entrar, o cheiro de café recém-passado o envolveu. Havia poucas mesas, cadeiras de madeira gastas, vozes baixas. Um ambiente que respirava verdade, e então ele a viu. Helena estava atrás do balcão, o avental claro preso à cintura, os cabelos presos de forma simples. Movia-se com naturalidade, como se cada gesto tivesse sido ensaiado pela própria vida. Quando levantou o rosto e o viu, houve surpresa, sim, mas não houve descontrole. Ela não arregalou os olhos, não se endireitou em excesso, não mudou o sorriso. "Boa tarde. O que vai desejar?" A pergunta veio limpa, direta, sem segundas intenções. Ricardo sentiu algo se contrair dentro dele. "Um café", respondeu depois de um breve silêncio. "Sem açúcar." Ela assentiu e começou a preparar a bebida. Não comentou o encontro anterior, não tentou criar intimidade. Aquilo o desconcertou ainda mais. Ele estava acostumado a ser reconhecido. Ali era apenas mais um homem esperando café. Quando ela colocou a xícara sobre o balcão, os dedos se tocaram por um segundo. Foi um contato breve, quase inexistente, mas suficiente para que ambos prendessem a respiração ao mesmo tempo. "Desculpa", murmurou ela, recolhendo a mão com delicadeza. "Não", Ricardo respondeu baixo demais, quase para si. "Está tudo bem." Os olhos se encontraram novamente. Havia algo novo ali, uma curiosidade contida, um reconhecimento silencioso. Não era desejo escancarado, era tensão, daquelas que se instalam devagar e não pedem permissão para ficar. Ele saiu da cafeteria com o café intacto na mão, sem lembrar do sabor. Aquele lugar passou a existir dentro dele como um ponto de retorno. Nos dias seguintes, Ricardo encontrou razões para passar por ali. No início, apenas observar de dentro do carro, depois, entrar rapidamente. Às vezes, só ficar alguns segundos a mais do que o necessário. Helena percebeu. Não porque ele fosse óbvio, mas porque ela sabia ler silêncios.
Sabia diferenciar olhares curiosos de olhares vazios, e o dele tinha algo quebrado, algo que pedia cuidado. Ela não era ingênua. Sabia que homens poderosos se aproximavam de mulheres simples por motivos que raramente eram bons, mas também sabia reconhecer quando alguém estava perdido. E Ricardo estava. O destino, como sempre, resolveu insistir. Certa manhã, o gerente da cafeteria anunciou que precisavam de alguém para um serviço externo, um café da manhã empresarial em um prédio corporativo do centro financeiro. "Helena, você pode ir?" perguntou. Eles pediram alguém discreto. Ela aceitou sem pensar. Horas depois, ao entrar no salão elegante com a bandeja nas mãos, o coração dela quase falhou uma batida. Ricardo Montenegro estava ali. Ele levantou os olhos no exato momento em que ela entrou. Algo mudou em sua expressão. Não foi um sorriso aberto, mas houve suavidade, um alívio quase imperceptível. Enquanto ela servia os convidados, sentia o olhar dele acompanhando cada movimento, mas não havia invasão. Era atenção contida, respeitosa. Quando terminou, ele se aproximou. "Obrigado pelo café", disse. Ela o olhou confusa. Só fiz meu trabalho." "Mesmo assim", respondeu ele, "foi bom vê-la de novo." Helena sentiu algo se mover dentro do peito. Não era amor, ainda não. Era curiosidade. Um fio invisível começando a se esticar entre dois mundos diferentes demais para se tocarem e próximos demais para ignorarem. A partir daquele dia, a presença de Ricardo deixou de ser casual. Conversas curtas começaram a surgir, comentários simples, silêncios compartilhados. Não havia promessas, não havia pressa, mas havia algo crescendo entre eles, algo perigoso, algo inevitável, e nenhum dos dois ainda tinha coragem de nomear. O que começou como presença discreta transformou-se, sem aviso, em necessidade silenciosa. Ricardo Montenegro passou a organizar seus dias em torno de pequenos desvios. Não eram compromissos oficiais, não constavam na agenda digital, não tinham nome, eram pausas. Intervalos que ele mesmo inventava para atravessar a cidade e passar alguns minutos naquela cafeteria simples, onde o mundo parecia respirar de outro jeito. Helena notava cada uma dessas presenças, ainda que fingisse não perceber. Aprendera desde cedo a observar sem expor, a sentir sem demonstrar. Havia algo nele que a inquietava, não pelo poder, mas pela forma como ele parecia carregar um cansaço antigo no corpo. Um homem que tinha tudo, menos descanso por dentro. As conversas entre eles eram breves, quase tímidas. Falavam do tempo, do movimento da rua, do café mais forte naquele dia. Nada profundo, nada perigoso. Ainda assim, cada palavra parecia carregar um peso maior do que deveria, porque havia o que não era dito. Havia o modo como Ricardo a observava quando ela se afastava para limpar uma mesa, como se quisesse entender o ritmo dela. Havia o modo como Helena, ao entregar a xícara, demorava um segundo a mais, consciente do calor que vinha do toque breve, quase inexistente, mas suficiente para acordar algo dentro dela. O desejo não gritava, ele se insinuava. Era um desejo contido, educado, quase respeitoso demais para ser ignorado. Um desejo que não pedia urgência, mas presença. Certa tarde, Helena saiu mais cedo do trabalho. O céu estava pesado, ameaçando chuva. Ela caminhava em direção à casa da mãe quando ouviu passos atrás de si. "Helena!" Ela se virou lentamente. Ricardo estava ali, sem paletó, a gravata solta como se tivesse deixado o personagem habitual em algum lugar do caminho. "Desculpa", disse ele com um leve constrangimento. "Eu não sabia se podia chamar você assim." Ela sorriu de leve. "Pode." O silêncio entre eles se estendeu por alguns segundos. Não era desconfortável, era denso, cheio de coisas guardadas. "Quer caminhar um pouco?" Ele perguntou, quase como quem pede permissão para respirar. Helena hesitou. Pensou na mãe, no jantar simples que a esperava, na vida organizada em pequenas certezas. E ainda assim, algo dentro dela disse sim, antes que a razão pudesse interferir. Caminharam lado a lado por um parque antigo, onde as árvores pareciam guardar segredos de outras épocas. Falaram de infância, de perdas, de sonhos abandonados sem alarde. Ricardo falou pouco, mas quando falou a voz vinha mais baixa, menos firme do que o homem que comandava salas inteiras. Falou do peso de ser sempre forte, de nunca poder falhar, de nunca ser visto de verdade. Helena escutava em silêncio, não oferecia soluções, não fazia promessas, apenas estava ali, e isso para ele
era algo completamente novo. Quando as primeiras gotas de chuva começaram a cair, ela riu, um riso breve, quase infantil. Sempre esqueço o guarda-chuva, comentou. Ricardo observou aquele riso como quem observa algo raro demais para tocar. Tirou o próprio casaco e colocou sobre os ombros dela, com um cuidado quase solene. Não quero que você se molhe. O gesto foi simples, mas o toque inevitável. Os dedos dele encontraram o braço dela, quente, vivo. Helena sentiu o corpo reagir antes da mente. Um arrepio lento, profundo, subindo pela espinha. Eles caminharam assim, próximos demais para serem apenas conhecidos, distantes demais para serem algo mais. Chegaram à casa dela ainda sob chuva fina. Um prédio antigo, paredes gastas, mas limpas. Helena parou diante da porta, respirou fundo. Quer entrar? Perguntou quase num sussurro. Ricardo hesitou. Não por desejo, desejo havia demais. Hesitou por respeito, por medo de quebrar algo que ainda era frágil. Mas o olhar dela era firme, seguro. Não havia convite implícito, havia escolha. Dentro da casa o ambiente era simples. Um sofá antigo, fotos de família, cheiro de café passado há pouco. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Aquilo era lar, não uma vitrine. Helena foi até a cozinha preparar café. Ele a observava em silêncio. Cada gesto dela era pequeno, cotidiano, mas carregava uma intimidade que o desarmava. O modo como ela soprava a xícara, como se sentava a uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que os joelhos quase se tocassem. A chuva batia na janela. O mundo parecia suspenso. Em algum momento, o silêncio ficou mais denso. Não era constrangimento, era expectativa. Os olhares se encontraram. Não havia pressa, não havia palavras. O desejo estava ali, claro, intenso, mas não pedia urgência. Era um desejo que queria cuidado. Quando as mãos se tocaram, nenhum dos dois se afastou. O toque foi leve. Os dedos se encontraram como quem testa a temperatura da água antes de mergulhar. Ricardo sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia havia anos. Helena fechou os olhos por um breve segundo, como se reconhecesse algo que sempre esteve ali. O beijo não veio de imediato. Ele ficou suspenso no espaço entre os dois, carregado de tudo o que ainda não ousavam dizer. E quando finalmente aconteceu, foi lento, contido. Um beijo que não buscava possuir, mas reconhecer. Naquele instante, ambos entenderam que haviam cruzado um limite invisível e que dali em diante nada seria simples, porque o desejo, quando nasce do silêncio, não aceita retorno fácil. Depois daquela noite em que o beijo aconteceu sem pressa, sem urgência e sem promessa, algo mudou de forma silenciosa entre Helena Duarte e Ricardo Montenegro. Não houve declarações, não houve perguntas. Nenhum dos dois ousou colocar palavras onde ainda havia emoção crua demais para ser nomeada. E ainda assim tudo estava diferente. Os dias seguintes vieram carregados de uma calma estranha, quase enganosa. Uma tranquilidade que parecia segura por fora, mas pulsava inquieta por dentro. Ricardo continuou aparecendo na cafeteria, mas agora não ficava apenas alguns minutos. Sentava-se, observava o movimento. Às vezes trabalhava ali mesmo, com o computador aberto, como se quisesse misturar seu mundo ao dela de forma lenta, respeitosa. Helena seguia sua rotina com a mesma delicadeza de sempre, mas havia algo novo em seu corpo, um cuidado maior nos gestos, uma atenção diferente ao tempo. Quando ele entrava, ela sentia antes de vê-lo. O ar parecia mudar. O silêncio ganhava outro peso. Eles conversavam mais. Falavam de livros simples, de músicas antigas, de pequenas frustrações que nunca haviam sido ditas em voz alta para ninguém. Ricardo falava de reuniões que o esgotavam, de noites longas em casas grandes demais para uma só pessoa. Helena falava da mãe, das contas, dos sonhos pequenos que sempre pareciam grandes demais para caber na realidade. Era ali, nesse espaço cotidiano, que a falsa calmaria se instalava, porque havia algo crescendo sob a superfície. Ricardo tentava convencer a si mesmo de que estava no controle, que podia viver aquela aproximação sem permitir que ela o atravessasse por completo. Mas o corpo o traía. O modo como seus olhos seguiam Helena pela cafeteria não era mais neutro. Era atento demais, cuidadoso demais, como quem observa algo precioso e teme quebrar. Helena, por sua vez, começava a sentir medo. Não medo dele, medo de si. Medo da forma como o silêncio entre eles se tornava confortável demais. Medo de perceber que pensava nele antes de dormir.
Medo de sentir falta do cheiro do perfume discreto que ele usava, do som da respiração dele quando ficava em silêncio ao seu lado. Ela sabia que homens como Ricardo Montenegro não pertenciam a mulheres como ela. Sabia porque o mundo fazia questão de lembrar disso todos os dias, mesmo quando ninguém dizia nada. E ainda assim o coração não obedecia. Numa tarde em que a cafeteria estava quase vazia, Ricardo se aproximou do balcão com 2 xícaras de café nas mãos. "Posso sentar com você um pouco?" perguntou. Helena assentiu. Sentaram-se próximos, mas não se tocaram. O espaço entre os dois era mínimo, carregado de uma tensão que não precisava de palavras para existir. Ele falava baixo. Ela escutava com atenção. "Às vezes," Ricardo disse depois de um longo silêncio, "eu tenho a sensação de que vivi a vida inteira me preparando para algo, e quando esse algo chegou, eu não sei se sei viver." Helena o olhou. Não com pena, com compreensão. "Talvez ninguém saiba," respondeu. "A gente só tenta." As palavras simples tocaram fundo. Ricardo sentiu algo se romper por dentro, um tipo de proteção antiga, construída com cuidado ao longo dos anos. Naquela noite ele a acompanhou até em casa novamente. Não chovia. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado. Caminharam devagar, sem pressa de chegar. Pararam diante da porta. Houve um silêncio longo demais para ser ignorado. Ricardo deu um passo à frente, mas parou. A proximidade era intensa. O calor do corpo dela era quase palpável. Helena sentiu o coração acelerar. A respiração dele estava mais pesada, contida. "Helena!" Ele começou, mas não terminou. Ela levantou o rosto. Os olhos encontraram os dele. Não havia mais dúvida ali, apenas escolha. O beijo veio diferente do primeiro. Ainda cuidadoso, ainda contido, mas carregado de uma fome silenciosa. Não uma fome de posse, mas de presença, de sentir, de existir naquele espaço compartilhado. As mãos dele tocaram o rosto dela com delicadeza extrema, como se ela fosse algo frágil demais para ser segurado com força. Helena apoiou a mão no peito dele, sentindo o coração bater acelerado sob o tecido da camisa. Era ali que o desejo ardia, não como fogo descontrolado, mas como brasa constante, um calor que se espalhava devagar, tomando o corpo inteiro, exigindo atenção. Quando entraram na casa foi com passos lentos, quase reverentes. A porta se fechou com um som suave, e o mundo do lado de fora deixou de existir. Não houve pressa, não houve palavras grandes. Houve olhares demorados, houve mãos que se encontraram com cuidado, houve roupas deixadas de lado sem urgência, como se cada gesto fosse uma decisão consciente. A cama não foi descrita, não precisou ser. O que existiu ali foi a entrega emocional, o reconhecimento profundo de 2 corpos que se buscavam não pelo desejo imediato, mas pela necessidade de cura. O suor foi apenas consequência, a proximidade inevitável. Depois ficaram em silêncio, deitados lado a lado, respirando no mesmo ritmo. Helena sentiu o braço dele ao redor de si, firme, protetor, mas sem posse. Ricardo observava o teto, sentindo algo que jamais permitira sentir antes: paz. Mas toda falsa calmaria cobra seu preço. Enquanto eles se permitiam aquele refúgio íntimo longe dali, em um mundo de nomes importantes e sorrisos calculados, alguém começava a perceber que Ricardo Montenegro havia mudado. E mudanças em homens poderosos raramente passam despercebidas. O destino, paciente e cruel, começava a preparar a próxima ferida. O que ninguém diz sobre a felicidade é que ela chama a atenção, não por brilhar demais, mas por destoar. Em mundos onde tudo é cálculo, controle e aparência, qualquer mudança verdadeira soa como ameaça. E Ricardo Montenegro havia mudado, não em discursos públicos, nem em decisões corporativas. Mudara no corpo, no silêncio, no modo como os olhos deixaram de ser duros e passaram a carregar cansaço, misturado com esperança. Foi assim que Valéria Salles percebeu. Ela conhecia Ricardo desde sempre. Os mesmos eventos, os mesmos sobrenomes, os mesmos corredores de poder onde as pessoas aprendem cedo a sorrir sem sentir. Valéria era elegante, segura, dona de um carisma treinado para abrir portas e fechar destinos. Nunca aceitara o fato de que Ricardo jamais a quis, não por falta de tentativas, não por ausência de interesse físico, mas porque ele sempre manteve uma distância firme, quase cruel. E de repente ele estava diferente, mais silencioso, menos disponível, mais humano.
Valéria não precisou de muito para entender que havia alguém ali. Alguém invisível aos olhos do círculo social, mas claramente presente no coração dele. E isso a feriu de um jeito que orgulho nenhum consegue admitir. Ela não sentiu tristeza, sentiu ofensa. Para alguém como ela, ser rejeitada por uma mulher que não frequentava os mesmos lugares, que não vestia os mesmos nomes, que não carregava o mesmo sobrenome, era inaceitável. Não era amor, era território. Valéria decidiu agir. Enquanto isso, Helena vivia dias estranhamente leves. Havia medo, sim, mas também havia uma sensação nova de pertencimento, não ao mundo dele, mas ao espaço íntimo que haviam criado juntos. Ricardo não fazia promessas, não falava de futuro, mas estava presente. E para Helena, isso significava mais do que palavras. Até o dia em que tudo começou a se deslocar. Ricardo passou a ficar distante, não fisicamente. Ele ainda aparecia, ainda beijava a testa dela antes de sair, mas algo havia mudado no olhar, uma sombra, uma contenção nova, como se estivesse sempre pensando em algo que não dizia. Helena sentiu. Mulheres que aprendem a sobreviver cedo desenvolvem um radar fino para mudanças emocionais. Ela não questionou de imediato. Esperou. Respeitou o silêncio dele. Mas o corpo começou a responder antes da mente. A alegria se tornou cautelosa. O riso, mais curto. Ricardo, por dentro, travava uma guerra antiga. Valéria havia se aproximado com cuidado. Não com acusações, mas com preocupação ensaiada. Comentários soltos, sugestões que pareciam proteção. Eu não queria me meter, ela dissera certa tarde após uma reunião, mas você anda vulnerável. A palavra o atingiu como um soco disfarçado. Vulnerável. Ela não falou de Helena diretamente. Falou de riscos, de pessoas que se aproximam por interesse, de histórias que se repetem, de homens poderosos que se iludem acreditando em amores simples. E Ricardo ouviu. Ouviu porque carregava uma ferida antiga demais para não escutar. A ferida de quem já havia sido deixado. A ferida de quem aprendeu a desconfiar antes de confiar. Valéria trouxe provas. Não verdades, provas construídas. Mensagens fora de contexto. Conversas falsas. Insinuações sobre dinheiro. Pequenas migalhas de dúvida jogadas com precisão cirúrgica. Nada escandaloso. Nada óbvio. Apenas o suficiente para ativar o medo que ele nunca conseguiu curar. Ricardo tentou resistir. Disse a si mesmo que Helena não era assim, que conhecia o olhar dela, o silêncio, a forma como nunca pediu nada. Mas a mente de um homem ferido trabalha contra ele. As noites ficaram longas, o sono fragmentado. Ele revisava mentalmente cada gesto dela, cada ausência, cada silêncio que antes parecia natural e agora parecia suspeito. Helena percebeu o afastamento definitivo no dia em que ele chegou diferente. Não houve beijo na testa, não houve sorriso leve, apenas um olhar pesado. Precisamos conversar, ele disse. A frase nunca vem sozinha. Ela carrega sempre o peso do que está prestes a se romper. Sentaram-se à mesa pequena da casa dela. Helena sentiu o coração apertar antes mesmo de ele falar qualquer coisa. O silêncio entre eles não era mais confortável. Era duro. Ricardo colocou alguns papéis sobre a mesa. Não explicou. Apenas esperou. Helena leu. E sentiu o chão ceder. Isso não é verdade, disse imediatamente a voz firme apesar do choque. Nada disso é verdade. Ele não gritou. Não acusou com raiva. O que havia em seus olhos era pior. Medo. Eu queria acreditar, respondeu com a voz baixa. Mas eu não posso passar por isso de novo. A frase a atravessou como uma lâmina. Olha para mim, Ricardo. Ela pediu, aproximando-se. Olha nos meus olhos, você acha mesmo que eu seria capaz? Ele desviou o olhar. E foi ali que algo se quebrou de forma irreversível. Helena sentiu as lágrimas subirem, mas não deixou que caíssem de imediato. Havia dignidade demais dentro dela para implorar, dor demais para gritar. E você duvida, disse com a voz trêmula, mas firme. Então já acabou. Ricardo tentou dizer algo. Não conseguiu. Ela se levantou devagar. Cada movimento parecia exigir um esforço enorme. Abriu a porta. Eu te amei de verdade, completou. E isso deveria ter sido suficiente. Quando a porta se fechou, o silêncio foi absoluto. 2 corações se partiram ali. Não por falta de amor, mas por excesso de medo. E em algum lugar distante, Valéria Salles sorriu, certa de que havia vencido. Sem saber que toda mentira cobra seu preço. A separação não fez barulho. Não houve gritos na rua,
nem objetos quebrados, nem palavras lançadas para ferir de propósito. O que houve foi silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ocupar todos os cômodos da casa de Helena Duarte, colando nas paredes, nos móveis, no ar que ela respirava. Depois que a porta se fechou atrás de Ricardo Montenegro, Helena permaneceu de pé por longos minutos, com a mão ainda apoiada na maçaneta. Não chorou de imediato. O corpo não permitiu. Havia algo dentro dela que precisava primeiro entender o que havia sido perdido. Quando finalmente sentou no sofá, o choro veio sem aviso. Não foi um choro alto. Foi contido, como tudo nela. Um choro que escorria em silêncio, pesado, profundo, daqueles que não pedem consolo, apenas espaço para existir. Ela não se sentia atraída por uma mulher que mal conhecia. Sentia-se traída pelo medo dele, pela dúvida, pela escolha de não confiar. Nos dias que se seguiram, Helena continuou vivendo. Levantava cedo, preparava o café da mãe, colocava o avental, caminhava até a cafeteria como sempre fizera. Por fora nada havia mudado. Por dentro, tudo doía. O corpo começou a dar sinais. Um cansaço diferente, um enjoo leve pela manhã, uma sensibilidade estranha aos cheiros. Helena atribuiu ao estresse, ao coração partido, à falta de sono. Não queria pensar além disso. Não tinha forças. Ela havia decidido algo com uma clareza que doía. Ricardo não saberia, não porque quisesse puni-lo, mas porque se recusava a usar qualquer possibilidade como argumento para reconquistá-lo. Amor, para ela, não se implorava. Enquanto isso, Ricardo afundava em uma solidão que ele mesmo havia escolhido. A casa grande parecia maior do que nunca. Os corredores ecoavam seus próprios passos. À noite, ele se sentava na varanda com um copo na mão, olhando a cidade sem realmente vê-la. Tentava se convencer de que havia feito o certo, de que se proteger era necessário. Mas a paz não vinha. O rosto de Helena surgia nos momentos mais inesperados. O modo como ela escutava, o jeito como o olhava sem pedir nada, a dignidade com que se levantara e abrira a porta, sem humilhar, sem acusar. Aquilo o corroía. Os dias se tornaram meses. Helena descobriu a gravidez numa manhã simples, daquelas que parecem iguais a todas as outras. Um atraso, um teste comprado sem muita expectativa. O resultado veio claro, definitivo, impossível de negar. Ela sentou no chão do banheiro com o teste ainda na mão. O mundo pareceu encolher. Não chorou de imediato. Primeiro veio o medo, depois uma ternura inesperada. Colocou a mão sobre o ventre ainda plano e sentiu algo novo nascer ali. Não apenas um filho, mas uma força que ela não sabia que tinha. "Eu vou cuidar de você", sussurrou como se o bebê pudesse ouvir. E cuidou. Trabalhou até onde o corpo permitiu. Economizou cada moeda. Enfrentou olhares curiosos, comentários maldosos, suposições cruéis. Nunca se defendeu, nunca explicou. A verdade não precisava ser anunciada. À noite, sozinha no quarto pequeno, conversava com o bebê em pensamento. Contava histórias, prometia amor, prometia presença. Do outro lado da cidade, Ricardo sentia algo errado sem saber nomear. Um vazio que crescia, um arrependimento que começava a tomar forma, ainda que ele não tivesse coragem de encará-lo. Valéria Salles desaparecera depois de cumprir seu papel. Não ligava mais, não se aproximava. O silêncio dela, longe de trazer alívio, despertava suspeita. Ricardo começou a revisitar as provas, olhar com mais atenção, perceber pequenas falhas, detalhes que antes passavam despercebidos agora gritavam. Mas o orgulho ainda falava alto. A culpa também. 1 ano se passou. Helena deu à luz um menino numa madrugada fria. Um parto simples, difícil, sem luxo. Quando ouviu o choro pela primeira vez, tudo fez sentido. O mundo, que por tanto tempo parecera pesado, finalmente se iluminou. Ela o chamou de Miguel. Segurou o filho nos braços e sentiu o coração se abrir de um jeito definitivo. Um amor que não exigia nada além de presença. Um amor que não duvidava. Ricardo, sem saber de nada, seguia quebrado por dentro. As conquistas profissionais já não o preenchiam. O nome nos jornais não aquecia as noites. Ele havia perdido algo essencial e começava a entender isso tarde demais. Foi então que a verdade decidiu não esperar mais. Numa manhã cinzenta, um homem pediu para vê-lo. Um antigo funcionário do Círculo de Valéria. O rosto carregava culpa. A voz tremia. "O senhor foi enganado", disse direto. "Tudo aquilo foi criado." Cada palavra caiu como um golpe.
conversas falsas, documentos forjados, manipulação fria. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O amor da sua vida havia sido destruído por uma mentira, e ele permitira. A primeira pergunta que saiu de sua boca foi quase um sussurro. Onde ela está? O homem respondeu. E Ricardo soube naquele instante que não havia mais tempo para medo. Porque quando o amor é calado, ele não morre, ele espera. Ricardo Montenegro não se lembrava de como havia chegado até ali. As ruas estreitas daquele bairro simples pareciam desconhecidas e, ao mesmo tempo, estranhamente familiares. Casas antigas, crianças brincando na calçada, vizinhos sentados à porta observando a tarde passar. Tudo pulsava vida. Uma vida que ele havia ignorado por tempo demais. O carro parou diante de uma casa pequena, de pintura desgastada, mas limpa. Havia vasos de plantas na entrada, algumas flores simples, cuidadas com atenção. Ricardo sentiu um nó na garganta. Aquela delicadeza silenciosa tinha o mesmo traço de Helena. Respirou fundo antes de descer. Não trazia flores, não trazia discursos, trazia culpa, vergonha e uma necessidade urgente de olhar nos olhos da única mulher que ele havia amado de verdade. Bateu a porta com os nós dos dedos de forma contida, quase respeitosa demais. O tempo entre a batida e a abertura pareceu eterno. Quando a porta se abriu, Helena Duarte estava ali, mais magra, os olhos mais profundos. Havia cansaço em seu rosto, mas também uma força serena que ele nunca tinha conseguido quebrar. Ela o olhou como quem vê um passado inteiro condensado em um corpo só. Não houve susto, apenas incredulidade. Ricardo murmurou sem saber se aquilo era real. Ele não conseguiu responder de imediato. Vê-la tão perto depois de tanto tempo fez suas pernas fraquejarem. Tudo o que havia ensaiado perdeu sentido. Eu errei, disse finalmente a voz baixa, quase quebrada. Eu errei com você da pior forma possível. Helena não se moveu, não sorriu, não chorou. Apenas abriu a porta e deu um passo para o lado. Entre. Não era um convite, era educação, dignidade, a mesma que ele não soubera honrar. A casa era simples, mas acolhedora. Havia cheiro de sabonete neutro e café fresco. Fotos antigas em uma prateleira. Um silêncio diferente, cheio de presença. Ricardo começou a falar. Falou da mentira, da manipulação, da covardia. Falou sem se justificar, sem se defender. Cada palavra saía pesada, como se arrancada do peito. Helena escutava em silêncio, com os braços cruzados, protegendo a si mesma. Eu não vim pedir nada, ele disse por fim. Só precisava que você soubesse que eu sei e que me arrependo todos os dias. Ela respirou fundo. Ia responder quando um som interrompeu o ar. Um choro. Suave, pequeno, frágil. Ricardo congelou. O som veio do quarto ao fundo. Um choro de bebê, inconfundível. O coração dele começou a bater descompassado, como se quisesse fugir do peito. Helena, ele sussurrou a voz sem ar. Tem uma criança aqui? Ela fechou os olhos por um breve segundo. Não havia mais como esconder. Não agora, não depois de tudo. Sim, respondeu com firmeza. Tem. Ricardo sentiu o mundo inclinar. Posso ver? Helena hesitou. Não por medo, por proteção. Mas a verdade, quando chega, não aceita adiamentos. Ela assentiu em silêncio e caminhou até o quarto. Ele a seguiu com passos lentos, como quem atravessa um território sagrado. O quarto era pequeno, claro. Havia um berço simples no canto. Dentro dele, um bebê de poucos meses se mexia, o rosto ainda vermelho pelo choro recente. Ricardo se aproximou devagar. E então aconteceu. Algo no rosto daquela criança o atingiu com força brutal. O formato dos olhos, a expressão da testa, um detalhe quase invisível, mas impossível de ignorar. Seu corpo reagiu antes da mente. As mãos começaram a tremer. Helena! Ele sussurrou sem conseguir tirar os olhos do bebê. Quem é esse menino? Ela se aproximou apoiando-se no batente da porta. Não chorava, não se escondia. O nome dele é Miguel, disse. E nasceu 3 meses depois do dia em que você saiu daquela casa. Ricardo sentiu o ar desaparecer. Você está dizendo que... Ela o encarou direta, sem fugir. Ele é seu filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Ricardo levou a mão ao peito, como se o coração fosse explodir. Ele havia vivido anos acreditando que não podia gerar vida, que esse sonho lhe havia sido arrancado. E agora a vida estava ali, respirando diante dele. Eu achei que você não pudesse... Ele murmurou confuso, quebrado. Os médicos erraram.
Ela respondeu com calma. Ou talvez a vida tenha decidido corrigir sozinha. Miguel chorou novamente. Um choro curto, exigente. Helena o pegou no colo com naturalidade. O bebê se acalmou quase de imediato, aninhado no peito da mãe. Ricardo observava a cena como quem assiste a um milagre tarde demais. As lágrimas vieram sem aviso. Ele se ajoelhou no chão, incapaz de sustentar o próprio peso. Me perdoa, disse com a voz completamente desfeita. Me perdoa por não estar aqui, por não confiar, por deixar você sozinha. Helena sentiu o coração apertar. Não era fácil vê-lo assim, tão humano, tão quebrado, mas as noites difíceis ainda ecoavam em sua memória. A gravidez solitária, o medo, o abandono. Eu precisei ser forte, disse com a voz firme, mas cansada. Por ele, não por você. Ricardo assentiu. Não havia defesa possível. Ele se aproximou do berço mais uma vez, agora com permissão silenciosa. Olhou para Miguel como quem reconhece algo que sempre lhe pertenceu sem saber. Filho, sussurrou a palavra saindo estranha, nova, sagrada. Miguel abriu os olhos por um instante, pequenos, escuros, e por um segundo mínimo pareceu encará-lo. Ricardo sentiu algo se encaixar dentro dele. Não era perdão, ainda não, era verdade. E a verdade, quando chega, muda tudo. Depois da revelação, nada voltou ao lugar imediatamente. A verdade não entrou como um alívio repentino, mas como um peso novo, diferente. Um peso feito de possibilidades, de dor antiga, de amor interrompido e de responsabilidade. Ricardo Montenegro deixou a casa naquela noite com o coração em ruínas, mas também desperto como nunca estivera antes. Ele não pediu para ficar, não ousou. Sabia que amor não se reconstrói com urgência e que perdão não nasce de joelhos, mas de constância. Helena fechou a porta com cuidado, apoiou as costas na madeira e respirou fundo. Miguel dormia em seu colo, alheio ao terremoto emocional que havia atravessado aquele pequeno lar. O choro cessara, o silêncio voltou, mas não era mais o mesmo. Ela passou a mão nos cabelos do filho, sentindo o calor do corpo pequeno contra o seu. O coração batia acelerado. Não era raiva, era exaustão emocional. Tudo o que havia sido contido por meses agora começava a pedir espaço. Ricardo não dormiu naquela noite. Sentado na sala vazia de sua casa, observava o próprio reflexo no vidro da janela. Um homem poderoso, respeitado, temido e completamente despreparado para lidar com aquilo que realmente importava. Pela primeira vez, não sentia vontade de fugir do sentimento. Sentia vontade de aprender. No dia seguinte ele voltou. Não entrou. Não bateu à porta. Ficou do outro lado da rua, observando a distância. Viu Helena sair com o carrinho de bebê, o rosto cansado, mas sereno. Viu o cuidado nos gestos, a forma como ela ajeitava a manta, como falava baixo com o filho, mesmo sabendo que ele ainda não entendia palavras. Aquilo o desmontou. Ricardo começou a estar presente da única forma possível, sem invadir. Ofereceu ajuda prática nunca exigida, um pediatra de confiança, fraldas deixadas discretamente, alimentos, não dinheiro jogado sobre a mesa, mas cuidado real, presença respeitosa. Helena observava tudo com atenção silenciosa. Ela não o afastava, mas também não se aproximava. Havia algo em seu olhar que dizia claramente: o amor ainda dói, e ela não estava disposta a se perder de novo. Ricardo entendeu. Passou a visitá-los em horários combinados. Sentava-se no sofá simples, segurava Miguel com mãos trêmulas, como se carregasse algo sagrado demais para errar. Falava pouco, observava muito. Miguel aos poucos começou a reconhecê-lo. Um olhar mais demorado, um silêncio atento, um pequeno sorriso torto que fazia o mundo de Ricardo parar. Helena assistia àquilo com o coração dividido. Parte dela se aquecia, parte ainda se protegia. Houve noites em que ela chorou sozinha no quarto, não por saudade apenas, mas por medo. Medo de acreditar de novo, medo de permitir que o amor voltasse a ocupar um espaço que havia custado tanto para cicatrizar. Ricardo também lutava com seus fantasmas. Cada vez que segurava o filho, lembrava-se de tudo o que perdera por não confiar. Cada troca de fralda, cada madrugada ajudando Helena, era também uma forma de pedir perdão sem palavras. O tempo passou. Sem promessas, sem declarações grandiosas. A reconstrução veio em gestos pequenos. Uma sopa preparada quando Helena estava cansada. Uma porta consertada sem comentário. Um casaco esquecido propositalmente para ter uma desculpa de voltar. O desejo entre eles ainda existia.
Silencioso, contido, guardado com respeito. Não havia toques além do necessário. Não havia beijos, mas havia olhares longos demais para serem neutros. Certa noite, Miguel adormeceu no colo de Ricardo. Helena observava da porta em silêncio. A luz suave do abajur iluminava o rosto dos dois. Pai e filho. Uma imagem que ela nunca imaginara ver. Ricardo levantou os olhos e a encontrou ali. Não disse nada. Ela se aproximou devagar, como quem pisa em terreno sensível. Tocou o ombro dele de leve, apenas o suficiente para avisar que estava ali. Ele confia em você, disse baixinho. Ricardo engoliu em seco. Eu sei que você ainda não confia, respondeu. E eu aceito isso. Helena respirou fundo. Sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. Amar não é esquecer, disse. É lembrar, e ainda assim escolher com cuidado. Ricardo assentiu. Pela primeira vez não tentou apressar nada. Naquela noite, quando Miguel foi colocado no berço, eles ficaram sentados lado a lado na sala, em silêncio. Não era constrangimento, era reconstrução. O amor não havia voltado como antes. Ele estava voltando melhor, mais consciente, mais humano, mais verdadeiro. E ambos sabiam. A felicidade que viria só seria possível porque a dor havia ensinado o caminho. O amor não voltou de repente. Ele se aproximou como a manhã chega, depois de uma noite longa demais. Devagar, quase com receio, testando o céu antes de se revelar por completo. Helena Duarte sentia isso todos os dias. Não era mais dor constante, mas também não era paz plena. Era um meio termo frágil, feito de gestos, silêncios e decisões pequenas que, juntas, começavam a redesenhar o que havia sido quebrado. Ricardo Montenegro continuava ali, não como dono de nada, não como salvador, mas como alguém disposto a permanecer mesmo quando não recebia garantias. Ele aprendeu, com uma humildade que jamais tivera antes, que amar não é ocupar espaço, é respeitar limites. Os dias passaram a ter uma rotina nova. Ricardo chegava cedo para ajudar com Miguel antes de ir ao trabalho. Preparava o café em silêncio, observava Helena ajeitar o cabelo às pressas, via o cansaço em seus olhos e oferecia ajuda sem insistir. Às vezes, ela aceitava. Outras vezes, preferia ficar sozinha. E ele respeitava. Isso, mais do que qualquer pedido de desculpas, começou a curar. Miguel crescia rápido. Os primeiros sorrisos conscientes, os sons desajeitados, os braços se estendendo sempre que Ricardo se aproximava. Cada reação do filho era um lembrete vivo de tudo o que ainda podia ser construído. Helena observava essa relação nascer com atenção cuidadosa. O medo ainda existia, mas algo dentro dela começava a reconhecer a diferença. Ricardo não estava ali por culpa, estava ali por escolha. Certa tarde, enquanto caminhavam com o carrinho de Miguel por um parque próximo, o vento balançava as árvores com suavidade. O sol filtrava-se entre as folhas, criando sombras leves no caminho. Helena empurrou o carrinho em silêncio. Ricardo caminhava ao lado, as mãos nos bolsos, respeitando o ritmo dela. Você não precisa fazer isso todos os dias, ela disse sem olhar para ele. Ricardo respirou fundo antes de responder. Eu sei, houve uma pausa, mas eu quero. Ela parou o carrinho, olhou para ele. Não havia acusação em seus olhos, apenas cansaço honesto. Querer não é o mesmo que estar pronto, disse. Ricardo assentiu lentamente. Eu sei, respondeu, e talvez eu nunca esteja completamente pronto, mas estou disposto a aprender todos os dias. As palavras não foram grandiosas, não tinham poesia elaborada, mas tinham verdade. E a verdade, quando chega depois de tanta dor, toca fundo. Naquela noite, depois que Miguel dormiu, Helena sentou-se sozinha na sala. O silêncio era espesso. Ricardo havia ido embora mais cedo, respeitando o espaço dela. Ela apoiou a cabeça no encosto do sofá e fechou os olhos. As lembranças vieram. O beijo contido, a entrega silenciosa, a porta se fechando, a gravidez solitária, as madrugadas em claro, o choro contido para não acordar a mãe, o nascimento de Miguel, o reencontro, o pedido de perdão. Tudo coexistia dentro dela. Amar de novo significava arriscar, significava abrir a porta para a possibilidade de outra dor, mas também significava negar ao próprio coração a chance de viver algo que ele ainda desejava. Na manhã seguinte, Helena tomou uma decisão. Não foi impulsiva, foi madura, dolorosa, corajosa. Quando Ricardo chegou naquele dia, encontrou Helena sentada à mesa esperando por ele. O semblante era sério, mas calmo. Precisamos conversar, ela disse.
O coração dele acelerou, mas ele se sentou sem interromper. Eu não posso prometer esquecer, Helena continuou. Não posso fingir que não doeu, nem posso garantir que nunca mais vou ter medo. Ricardo escutava sem desviar o olhar. Mas eu vejo você, ela disse por fim. Vejo quem você está tentando ser. Vejo como cuida do Miguel. Vejo como me respeita. Ela respirou fundo. Se formos tentar de novo, vai ser diferente. Não vai ser intenso e inconsequente, vai ser lento, com limites, com conversas difíceis. Ricardo sentiu os olhos arderem. É tudo o que eu quero, respondeu. Não quero o que éramos. Quero o que podemos ser agora. Helena se levantou devagar, aproximou-se dele. Não havia urgência, não havia desejo descontrolado. Havia escolha. Ela tocou o rosto dele com cuidado, como quem testa algo frágil. O beijo que veio depois foi diferente de todos os outros. Não foi arrebatador, foi firme, presente. Um beijo que dizia: eu escolho ficar sem prometer eternidade, mas aceitando-o agora. Ricardo segurou o rosto dela com delicadeza, como se aquela aproximação fosse um privilégio recém-conquistado. O coração batia forte, mas não havia pressa. Naquele momento, o amor não era fuga, era construção. E ambos sabiam que o que estavam escolhendo não era fácil, mas era real. O medo ainda existia, a dor ainda deixava marcas, mas pela primeira vez não era o medo quem decidia. O amor não voltou como uma explosão. Ele voltou como quem aprende a respirar de novo, depois de muito tempo debaixo d'água. Os dias que se seguiram à escolha de Helena foram diferentes, não porque tudo tivesse se tornado fácil, mas porque agora havia verdade. Ricardo Montenegro passou a ocupar aquele espaço com respeito absoluto, como alguém que entra em uma casa depois de uma longa ausência e sabe que cada passo precisa ser cuidadoso. Não houve promessas exageradas. Não houve discursos sobre futuro eterno. Houve presença. Ele passou a acordar cedo não por obrigação, mas por desejo. Preparava o café enquanto Helena cuidava de Miguel e, às vezes, ficava apenas observando os dois, em silêncio, como se ainda estivesse confirmando que aquilo era real. O cheiro do café, o som baixo da casa despertando, o riso pequeno do filho, tudo isso começou a curar algo antigo dentro dele. Helena aos poucos baixou as defesas. Não de uma vez, não sem recaídas. Havia dias em que o passado pesava mais, em que uma palavra mal colocada ou um silêncio maior reacendia o medo. Nessas horas, Ricardo não se defendia, não minimizava, apenas escutava. E escutar foi o maior gesto de amor que ele aprendeu. Miguel crescia cercado por algo que Helena nunca tivera na infância: estabilidade emocional. Ele aprendia o mundo no colo dos dois, sentindo que havia braços sempre prontos para segurá-lo. O riso do menino tornou-se o centro da casa. Um riso que parecia costurar as partes quebradas do passado. Com o tempo, Helena passou a dormir na casa de Ricardo algumas noites. A mansão, antes fria, ganhou outro ritmo. Janelas abertas, roupas simples espalhadas, cheiro de comida caseira, vida. O desejo entre eles voltou mais transformado. Não havia pressa, não havia a urgência de antes. O toque era cuidadoso, quase reverente. As mãos se encontravam como quem reconhece algo precioso. Os corpos se buscavam não para apagar vazios, mas para celebrar presença. As noites eram silenciosas e quentes, respirações sincronizadas, beijos lentos, uma intimidade construída não apenas na pele, mas na confiança. Certa noite, depois de Miguel dormir, Helena sentou-se no sofá ao lado de Ricardo. O silêncio entre eles era confortável. Ele segurava a mão dela, desenhando círculos lentos com o polegar. Eu pensei muito antes de aceitar tentar de novo, ela disse. Ricardo não interrompeu. Não porque eu não te ame, continuou, mas porque eu precisava ter certeza de que não estava me perdendo de mim mesma. Ele apertou a mão dela com cuidado. E agora? Perguntou baixo. Helena respirou fundo. Agora eu sei que posso amar sem desaparecer. Ela sorriu de leve. E isso muda tudo. Ricardo sentiu o coração se apertar. Não de medo, de gratidão. Algumas semanas depois, em uma manhã simples, sem qualquer preparação, Ricardo ajoelhou-se diante dela na cozinha. Não havia anel caro, não havia público, apenas verdade. Eu não te peço para esquecer, disse. Te peço para construir comigo todos os dias, sem mentiras, sem medo, sem fugir. Helena levou a mão à boca. As lágrimas vieram sem esforço. Não eram de surpresa, eram de reconhecimento. Ela não respondeu de imediato, apenas o abraçou.
E naquele abraço, tudo foi dito. O casamento aconteceu meses depois. Não foi um evento luxuoso. Foi íntimo, simples, verdadeiro. Helena entrou usando um vestido leve, sem excessos. Ricardo a esperava com os olhos marejados, completamente despido de qualquer armadura. Miguel levou as alianças, tropeçando nos próprios passos, arrancando sorrisos e lágrimas de todos. Quando Helena disse sim, não foi apenas a Ricardo, foi a própria história, a própria coragem, a própria capacidade de amar de novo. A vida seguiu. Miguel cresceu rodeado de amor, e algum tempo depois uma nova surpresa chegou. Helena descobriu outra gravidez. Dessa vez, não houve medo, houve alegria contida. Ricardo a abraçou chorando, sentindo que o universo, finalmente, havia fechado um ciclo antigo de dor. A família cresceu. A mansão virou lar. O homem de coração de pedra virou pai presente. A jovem humilde tornou-se o eixo de tudo, sem jamais perder sua essência. E se alguém perguntasse como essa história começou, ninguém saberia explicar direito. Talvez com um esbarrão, talvez com um olhar, talvez com um silêncio. Mas o que realmente importava era como ela terminou. Com amor, com verdade, com duas almas que decidiram não desistir. Porque no fim, o amor verdadeiro não grita, ele permanece. E quando encontra um lugar para ficar, transforma tudo ao redor. Se você chegou até aqui é porque sentiu tudo comigo. A dor, o medo, o amor e a chance de recomeçar. Se essa história te fez acreditar um pouco mais no amor verdadeiro, deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso é muito importante para mim e me ajuda a continuar contando histórias que nascem da alma. Agora me diz, se fosse com você, teria coragem de perdoar e amar de novo?